O capítulo 40 do livro de Isaías é uma das passagens mais inspiradoras da Bíblia, oferecendo uma visão profunda sobre a majestade de Deus e seu amor por seu povo. Isaías, conhecido por ser um profeta de grande sensibilidade espiritual, traz uma mensagem que fala diretamente ao coração daqueles que se encontram abatidos e cansados, seja por tribulações pessoais ou por desafios coletivos. Neste trecho, que abrange os versículos de 10 a 31, o profeta nos convida a contemplar a grandeza de Deus e a confiar em seu poder. A mensagem aqui apresentada não é apenas para o povo de Israel de seu tempo, mas ressoa através dos séculos, alcançando todos aqueles que enfrentam momentos de provação. É uma declaração poderosa sobre a soberania divina e a certeza de que aqueles que confiam no Senhor encontrarão forças para enfrentar qualquer circunstância. Vamos ler a passagem. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Quem mediu com o punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse ciência, e lhe fizesse saber a vereda do entendimento? Eis que as nações são como a gota de um balde, e são reputadas como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira que não se corrompe, e busca para si um artífice sábio, para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi anunciado desde o princípio? Não entendestes, desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. Ele é o que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já seca quando ele sopra sobre eles, e uma tempestade os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. O contexto histórico em que Isaías profetizou era de grande angústia e incerteza para o povo de Israel. Este capítulo foi escrito numa época em que a nação
enfrentava a iminência do cativeiro babilônico, um evento que traria grande sofrimento, desalento e perda. Os israelitas precisavam ser lembrados da grandiosidade de Deus, pois a realidade ao redor deles os fazia questionar o futuro e a própria presença de Deus em meio às dificuldades. Nos versículos de 10 a 31, Isaías retrata a vinda de Deus com poder, descrevendo-o como um rei vitorioso que traz consigo a recompensa e a justiça. Versículo 10. Ele não é apenas poderoso. Ele é também um pastor amoroso, que cuida das suas ovelhas com carinho e atenção. A imagem de Deus carregando os cordeirinhos em seus braços é um lembrete comovente de seu cuidado por cada indivíduo. Nos versículos seguintes, Isaías sublinha a incomparável grandeza de Deus, perguntando retoricamente quem poderia ter ensinado ao Senhor ou quem poderia ter dado conselho a ele. A mensagem é clara. Ninguém pode se igualar à sabedoria e ao poder de Deus. Ele criou o universo com medidas precisas, e as nações são como uma pequena gota para ele, sem peso ou importância diante de sua majestade. Isaías continua descrevendo a insignificância dos ídolos feitos por mãos humanas, em contraste com a magnitude de Deus, que estende os céus como uma cortina e conta todas as estrelas pelo nome. O profeta, então, responde à dúvida do povo, que, em meio às adversidades, questionava se Deus havia esquecido deles. Isaías assegura que o Senhor não se cansa nem se fatiga, e que ele dá forças aos que confiam nele. No versículo final, Isaías traz uma promessa de renovação. Os que esperam no Senhor, mesmo em meio às provações, terão suas forças renovadas. Eles subirão como águias, símbolo de vigor e liberdade, correrão sem se cansar e caminharão sem desfalecer. Essa é uma promessa extraordinária de que Deus sempre fortalecerá aqueles que nele confiam, independentemente da intensidade das lutas que enfrentam. A mensagem contida em Isaías é de profundo consolo e encorajamento, especialmente para aqueles que se sentem fracos ou sobrecarregados pelas circunstâncias da vida. Isaías nos convida a olhar para a grandeza de Deus e a lembrarmos que, apesar das nossas limitações, Ele nunca se cansa e está sempre disposto a nos dar forças renovadas. A imagem de Deus como um pastor amoroso, que cuida de suas ovelhas com carinho e ternura, é extremamente significativa. Quando enfrentamos desafios, podemos sentir que estamos sozinhos ou que Deus não se importa com o nosso sofrimento. No entanto, Isaías nos lembra que Deus não apenas nos vê, mas nos carrega em seus braços quando estamos cansados demais para continuar. A natureza humana tende a buscar soluções rápidas para os problemas, muitas vezes confiando nas próprias forças ou nos recursos disponíveis. No entanto, Isaías nos adverte que até os jovens, aqueles que são tradicionalmente considerados cheios de energia e vitalidade, se cansam e caem. Não importa quão forte uma pessoa seja, todos eventualmente se deparam com situações que estão além de suas capacidades. É precisamente nesse momento que a confiança em Deus se torna fundamental. Quando esperamos no Senhor, Ele nos concede forças além do que podemos imaginar, elevando-nos para além das circunstâncias. Além disso, o texto nos desafia a reconhecer a insignificância dos nossos esforços comparados ao poder de Deus. A confiança no Senhor exige humildade e reconhecimento de que apenas Ele tem o controle completo de todas as coisas. Enquanto muitas vezes tentamos resolver as coisas por conta própria, Isaías nos lembra que o caminho para a verdadeira renovação e força está em esperar em Deus, sabendo que Ele nunca falha. Essa é uma passagem poderosa que nos ensina sobre a grandeza de Deus
e a renovação que Ele oferece àqueles que nele confiam. Em um mundo repleto de desafios, angústias e incertezas, podemos descansar no fato de que Deus é soberano e nada escapa ao seu controle. Ele não apenas governa o universo com poder, mas cuida de cada um de nós com a mesma ternura que um pastor demonstra por suas ovelhas. Essa passagem nos desafia a mudar nossa perspectiva. Em vez de olhar para as dificuldades com medo e insegurança, somos convidados a elevar os nossos olhos e contemplar a grandeza de Deus. Ele conhece cada estrela pelo nome e certamente conhece as nossas necessidades. Aqueles que esperam no Senhor, confiando em seu poder e cuidado, terão suas forças renovadas e serão capazes de enfrentar qualquer circunstância. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome por tua infinita grandeza e bondade. Agradecemos porque em meio às nossas fraquezas, tu és a nossa força. Renova o nosso espírito e concede-nos o vigor para continuar firmes em nossa caminhada, confiando plenamente em ti. Que possamos descansar no teu poder e entregar nossas vidas nas tuas mãos, sabendo que sempre nos guiarás com amor. Ensina-nos a esperar em ti com paciência e a jamais perder a esperança diante das dificuldades. Que possamos sempre olhar para o alto, lembrando que tu estás no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.